Querer misericórdia, querido! Tá começando mais um episódio do podcast Pode Chegar, diretamente do Norte Estúdio, Rua Coronel Cerrado, número 1000, sala 517, Centro Empresarial, no centro da cidade de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, querido. Estamos hoje com um camarada, ó, vai dar o que falar, hein? Se preparem, prepara a armadura, porque a parada vem pesada. Estamos aqui com o vice-líder da Igreja Mave, isso mesmo, Ministério Alcançando Vidas, e líder de todo o sistema de louvor daquele lugar. Prepara, levitas, que agora vocês vão levitar de verdade. Pastor Paulo Vitor Machado, seja bem-vindo, pode chegar. Obrigado, galera do Pode Chegar, obrigado, pastorzão, obrigado pelo convite, vai ser um tempo incrível aqui com vocês. Bora! Bora fazer dar certo o dia de hoje, queridos. Vamos conhecer essa história, vamos conhecer este homem incrível e vamos entender sobre o que é louvor. O Ministério Alcançando Vidas é um dos maiores do estado do Rio de Janeiro, espalhado aí em vários lugares do Brasil e do mundo. Mas aqui na cidade de São Gonçalo tem uma força gigantesca, tá? Pela liderança do apóstolo Carlos Terra. Abraço, amigão. Há bastante tempo que eu não vejo. O homem agora tá na Europa, né? Verdade. Que Deus abençoe sua vida, apóstolo. Curta bastante aí, amém? E traga palavras proféticas para as nossas vidas. Pastor Paulo Vitor, vamos lá, vamos começar Bora. aqui. Há quanto tempo o senhor já é pastor? Então, esse ano eu faço 13 anos de pastoreio, fui consagrado muito cedo, sem querer, porque eu nunca visei título, nunca pensei em ser pastor, até porque eu achava que eu não tinha essa chamada para o pastoreio. E briguei muito, bati muito na porta para que isso não acontecesse, até que um dia eu, na sala da minha casa, eu falei com o Senhor e eu orei, eu falei, pai, isso não é para mim, minha parada é outra. Eu queria ir pelo mundo, pelas nações, naquilo que eu carregava, que era o meu instrumento. Mas, numa conversa com o meu apóstolo, com o meu paizão, que eu já caminho desde os 13 anos de idade, e ele falou assim, rapaz, já está na hora de você assumir o papel que Deus te chamou. Eu falei assim, o papel que Deus me chamou está atrás da bateria, é com as baquetas na mão, e eu não tenho essa pegada para pastoreio, e não tenho essa pegada da palavra, do púlpito, e não quero. E ele falou assim, quem disse que ser pastor está somente no púlpito? Você faz coisas melhores do que eu. Você apacenta muito melhor do que eu. Você cuida de pessoas melhor do que eu. Você ama pessoas melhor do que eu. Então isso é ser pastor. E foi aí que a história toda começou. Pô, que legal, cara. E você ouvir de um grande líder, de alguém que é uma referência para É. você, que você está executando algo com excelência, eu não sei se a gente fica com as pernas bambas ou fala assim, caramba, eu nem sabia que eu era isso tudo. É E verdade. vou encarar, já é, que ele acredita em mim, eu vou É embora. verdade, porque na verdade nem eu me via dessa forma, né? Então era tudo muito natural. Hoje, infelizmente, as pessoas buscam muito título e eu nunca busquei título, nunca busquei posição, nunca busquei nada disso. O que eu sempre busquei na igreja era servir e fazer o meu melhor para aquilo que eu gostava de fazer, né? Então, quando ele me depara com essas palavras, ele realmente ele me diz, como diz aí o ditado popular, ele me deu uma rasteira e ali eu pude perceber que eu era além. E eu, como eu não via isso, ele estava vendo muito à frente do que eu estava pensando e imaginando. E aí foi quando eu realmente aceitei essa chamada e estamos aí até hoje. Assim, o apóstolo Carlos para mim é uma referência, né? Ele foi meu segundo pai e é meu segundo pai até hoje, onde a gente pode sentar, a gente pode conversar, trocar ideia. Me ensinou tudo que eu sei hoje, né, referente à igreja. Eu não nasci num berço cristão, né, e quando eu fui para a igreja, através da minha mãe, aos 13 anos de idade, ele não era pastor, era diácono ainda, mas ali começou uma história
E aí a gente tá aí até hoje aí junto. E eu espero até a eternidade. Eu estava conversando no episódio anterior com o produtor Felipe Oliveira, e que veio lá da Apacentar e conhece a Apacentar. Eu estava falando sobre a história do pastor Marcos de Gregório. Uhum. A história do apóstolo Carlos Terra é bem parecida. Sim. Eu me lembro, e assim, eu tô nessa cidade de São Gonçalo, vão fazer 17 anos. Há 17 anos atrás eu me lembro do apóstolo, uma igrejinha bem simples, mas já alcançando vidas, Sim. lá no bairro do Coelho. Sim, na Garcia Pires. Exato, e eu me lembro dele lá, rapaz, eu acho que ele não era apóstolo ainda, claro. Não, era Já era pastor. pastor já, mas uma luta, né? É, E é mais um exemplo daqueles que têm chamado, não desistir. verdade. Vai chegar o tempo de Deus honrar, né? Verdade. Esse tempo aí foi um tempo bem complexo, né? Nós estávamos nos desligando de um ministério. O desligamento foi um pouco complexo, né? Mas hoje o nosso apóstolo, presidente, o apóstolo Márcio Alva, foi uma pessoa que teve um posicionamento e um direcionamento de Deus, né? Um tempo de crise, um tempo de escassez, pôde abraçar, pôde aconselhar e pôde nos direcionar por um caminho que Deus já tinha traçado, né? E hoje a gente está aí, eu olho para o meu apóstolo e eu vejo o quanto ele é guerreiro, né? E eu falo para ele que ele vai ter que aguentar a gente até Jesus voltar, não tem essa não. Legal, assim, vamos parafrasear aqui. Eu imagino agora, já aconteceu comigo. Você entra numa praia nadando, você vai nadando despretensiosamente, e quando você percebe, você já está bem distante da. Verdade. Fala assim, e agora? Eu continuo ou eu volto? Eu Pois já é. cheguei, assim, na caminhada, a sua caminhada, assim, né? Vocês É. começaram embrionariamente, foram crescendo, de repente você virou pastor, É. o ministério, o MAV foi crescendo, chegou uma proporção, eu falei, gente, eu tô no meio do mar. É verdade. Hoje, assim, eu me vejo exatamente nessa situação, né? Porque eu não tracei nada disso, eu não planejei nada disso, né? Eu tinha. Quando a gente se conheceu, eu caminhei com ele, eu não tinha essa pretensão nenhuma de ser pastor, como eu falei no início. Tinha um sonho na música, mas ainda não era muito novo ainda, então comecei a trabalhar, casei muito cedo. Eu desejo de constituir uma família cedo, sempre foi algo desde de 10 anos de idade, por incrível que pareça. Como eu cresci no meio de muitos adultos, né, eram poucas crianças, então eu tinha muito a visão de muito desenvolver rápido, né? exatamente, né, a minha casa, né, meu pai, minha mãe, a minha família. Então tudo isso me fez a querer ter algo muito parecido, né, de constituir uma família muito cedo. Então eu casei com 18 anos, né, e daí eu vou fazer 20 anos esse ano de casado, em dezembro. Então foi quando as coisas começaram a acontecer, eu tive meu primeiro emprego e foi quando as coisas começaram a desenvolver. E eu comecei a traçar a minha vida profissional. Mas na verdade Deus já tinha traçado um outro propósito. E aí foi quando, em 2007, trabalhava numa grande empresa, uma multinacional, extinta Nokia, né? Hoje Windows Mobile. Só quem sabe essa é da antiga. Só quem jogou a cobrinha sabe É disso. verdade. Só quem pegou o tijolão da Meu Nokia Deus. sabe. Então, quando eu almejei conseguir trabalhar, entrar na empresa, que era muito difícil na época, 2007, Deus falou assim pra mim: o seu tempo já tá terminando. Eu falei assim: pô, logo agora? Mal cheguei. Mal cheguei. E Deus falou assim: é um tempo de você começar a ir para outros lugares e eu tenho outros projetos para você. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. A agência que eu trabalhava, que me agenciava, faliu.
Por isso que a palavra diz, ou você vem pelo É amor... Deus estreitando. Exatamente, ou você vem pela dor. E aí eu falei assim, rapaz, o negócio tá estreitando. E eu tava, lembro como se fosse hoje, tava no Plaza Shopping, prestando os atendimentos em Tinha uma todas loja as... ali, né? Não, na verdade, todas as lojas, eu prestava atendimento para todas as lojas no Plaza, né? Onde tinha a marca, a gente prestava esse atendimento. E eu tava na praça de alimentação e eu tinha acabado de receber a notícia que a empresa ia fazer esse desligamento de todo mundo. E eu tava meio desolado e de repente, do nada, quando eu vejo assim, quem tá vindo? Meu pastor. Eu sentado e ele, quando ele senta do meu lado, ele fala, e aí, meu filho, como é que você tá? Eu perguntei pra ele, o que o senhor tá fazendo aqui? Ele falou assim, eu vim te ver. Eu falei, meio-dia, quinta-feira, dia que só tem mais de gabinete na igreja, só veio me ver. Ele falou assim, filho, eu vim te ver por um Já era o propósito. apóstolo? Não, ele era pastor. Não, mas já era o apóstolo Carlos Terra. Sim, sim. E aí eu falei assim, Porque ele faz essas surpresinhas mesmo, né? Das incertas. dessas Ele tem uma incertas... intimidade com o pai, porque rapaz. do nada ele tem essa... Mas ele apareceu do nada, de verdade. Ele falou assim, eu vim aqui almoçar com você. Eu falei assim, para de caô, meu pai. Para de caô. O legal, o apóstolo, ele parece até o mestre dos magos. É Ele verdade. aparece do nada e some do nada. É verdade. Mas é um amor de pessoa. Ele falou assim, filho, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui e eu quero conversar com você. Vamos aproveitar, vamos almoçar junto. E ali começou, né, todo o projeto de eu estar 100% na igreja. Relutei, confesso que relutei um pouquinho, né? Mas eu creio que todo projeto e toda profecia ela se cumpre através do momento que você se posiciona, e ali eu deixei Deus fazer, né? Tirei todo o medo e falei assim, vamos. E aí tô aí com ele nessa trajetória aí, nessa história. Pastor PV, posso chamar assim? Pode, fica à Pô, legal, vontade, bacana. todo mundo me chama assim. Deixa eu te fazer uma... Eu queria entender um momento assim. Você chega em casa, então, recém-casado, pouco tempo de casado. Pouco tempo, 3 anos. Já tava com a primeira filha? Não, ainda não. Ainda não. Aí você chega para a esposa e fala assim, olha, eu vou sair da multinacional que eu trabalho, porque a Nokia é uma multinacional. É verdade. A empresa vai fechar, eu vou sair da multinacional e a gente vai viver de fé. É. Quer dar uma notícia dessa dentro de casa, assim? A pessoa tem que estar muito no azeite, ou então balança o casamento, balança a estrutura. Então, mas aí que tá. A minha esposa já trabalhava na igreja. Ela já trabalhava na igreja. O primeiro emprego dela foi na Extita Contax, né? Como. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca trabalhou na Contax, né? A Oi recém-chegada no mercado, bombando, né? Foi o meu primeiro emprego também. Eu participei da campanha Oi 1 milhão de clientes, Oi 2 milhões de clientes. Participei dessa aí até quando chegou 3 milhões e meio de clientes. Eu participei dessas campanhas lá. Eu fiz parte. Eu fiz parte. Eu participei nessa época eu morava no Rio, então eu fiz parte da primeira equipe Alto Valor. Uau! Eu tava na Mackenzie? migração na Mackenzie. Olha aí, ó! Eu migrei da Mackenzie pro Passeio. Olha aí, eu dei treinamento na Passeio. Eu fiquei primeiro no 9º andar, depois a gente passou pro 7º andar. E ali no Passeio a gente gerou a primeira equipe que estava atendendo o Alto Valor. Foi quando saiu a Telemar para virar Oi. Sim. E unificou Oi, Velox, fixo, móvel e a banda larga. Meu Deus. Jesus, olha isso. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte ruim da história. Nossa, um abraço a todos os amigos, companheiros. Verdade. Que trabalhou conosco nessa empresa. Tenho grandes amigos até hoje. Ficou grandes histórias. Muita coisa. Então... Minha esposa foi convidada a ser secretária da igreja na época, com 17 anos, né? Tava bem precoce. Bem precoce. E aí ela deu uma pausa, foi para conta que se ficou 6 meses, não aguentou a pressão,
O horário dela era de 7 da noite a 1h30 da manhã. Pesado. Pesado o horário, e você sabe que na época o nível de atendimento era lá em cima. E Famosa fila. exatamente, ela trabalhou no pós-pago, então era 300, 400 ligações nesse processo. Era pesado. Era pesado. E aí ela não aguentou e foi trabalhar na igreja. Então, quando eu fui conversar com ela, foi fácil, né? Porque já era o sonho dela que eu trabalhasse junto, né? E aí a gente começamos a construir essa história juntos lá na MAV. E foi. É um trabalho muito gostoso, é muito gratificante fazer aquilo que você ama, né? E no lugar que você ama, com pessoas que você ama. Há quanto tempo o senhor faz parte do Ministério de Louvor da MAV? Desde o início. Então, te fiz essa pergunta porque até no episódio anterior nós estávamos conversando com o produtor Felipe Oliveira. Oliveira, meu amigaço, meu irmão. Tive a honra de conhecê-lo, né? Fantástico. E a gente estava falando sobre a evolução do louvor, Sim, né? Sobre a evolução da música gospel, sim, né? E então, você dentro de um ministério, e aí a gente não está falando, eu falei com um produtor que produz vários tipos de músicas, sim. no caso específico gospel, Uhum. mas agora eu estou falando com um líder de um ministério de louvor, de uma congregação. Como é Correto. que é a evolução dentro de uma congregação? É que eu tava falando com ele, tem músicas que toca na congregação, que toca no rádio, que as pessoas amam no rádio, mas na congregação É ela não verdade. consegue Desenvolver. Como é que é isso? Como é que tem essa sensibilidade? Como é que passou por tudo isso? Uma ótima pergunta, né? Toda essa evolução, né, da música congregacional, eu pude ver, pude estar, pude executar também E fazer parte, e né? fazer parte. Confesso que foi um tempo onde teve muita evolução, né? As músicas tinham muito trabalho, muitas notas, e era um tempo muito legal. E depois passamos por um período onde as canções só eram com 4 notas, e aí isso começou a entrar com uma febre bem grande, né, nas comunidades, e isso acabou trazendo um pouco de acomodação na galera. E eu vejo que hoje as músicas começam a ser bem arranjadas, ter bastante camadas, e aonde começa a ser inserido novas coisas, novos sons, clique, e aí começa a grande evolução, né? E aí eu começo a perceber que isso, eu hoje como integrante, eu vejo isso como uma boa evolução para a galera, e acaba tirando a galera do mesmismo ali, e acaba forçando a galera a estudar um pouco mais. Um pouco mais, né? Porque hoje em dia a concorrência está muito grande. Forte. A qualidade de músico, ela É muito porque forte. aumentou o conhecimento. É verdade. Então aumentou a base de estudo, aumentou E a internet trouxe Exato, isso. Hoje exato. ninguém é mais bobo. Não, ninguém é mais bobo. É, E a tecnologia facilitou muito, verdade. então você tem que se desdobrar. verdade. Eu imagino você tocando hoje com um clique e parar qualquer dia desse no ensaio e falar assim, gente, como é que eu conseguia tocar sem isso? Rapaz, eu te confesso que eu sou viciadinho em clique. Eu tenho um pouquinho de vício em clique. Tem gente que é viciado em Coca-Cola, tem gente que sou viciado em clique. Eu, quando comecei a estudar clique, fiz a minha primeira gravação, e falaram assim, ó, você vai entrar no estúdio. Eu não sabia, não tinha a manha, né? Na época que eu comecei a estudar, meus professores não tinham essa malícia de estudar com clique. E aí, quando eu identifiquei que eu ia começar a gravar, 6 meses eu comecei a mergulhar nesse mundo do clique. E tadinha da minha esposa. Tinha dia que eu dormia com o clique ligado no fone. Só para situar, o instrumento pelo qual o pastor Paulo Vitor ele é Responsável. é a bateria, filho. É verdade. Então eu dormia com fone e clique ligado para mim poder começar a me habituar com clique. E aí eu comecei a estudar tirando álbuns, CDs. E aí eu comecei a estudar em cima disso, para começar a me habituar
a tocar certo, clicado, e aí foi aonde começamos a trazer isso para a igreja também, para os levitas locais, para os músicos locais, e aí foi onde a galera começou a trazer a evolução na igreja local. O senhor tocou num assunto muito interessante. Eu posso meter o pé na porta? Posso fazer a Pode, pergunta vai pro lá, senhor? vambora. O que o senhor acha desses músicos que querem executar igual aqueles ouvem na igreja, num CD? Eu peguei um CD, vamos tocar a música que tá. Olha, vamos tocar ali, sei lá, qual a música de agora da atualidade? Uma música atual. Pô, mas assim, a gravação original é essa. Vamos tocar igual. O que o senhor acha disso? Eu acho perfeito. Eu sou um desses. Não, mas é exato, porque eu ouvi falar Eu sou um desses. lá é lá, Não. aqui é aqui. Aqui eu vou tocar Rapaz, do nosso jeito. a galera lá na igreja me chama de Caxias, né? Porque eu sou muito chato com isso, né? É claro que quando você está numa comunidade, quando você está na igreja, você precisa estar muito ambientado àquilo que está e muito sensível para aquilo que está acontecendo. Embora nós lá, a gente ministra com VS, a gente ministra com clique, a gente faz tudo isso, mas a galera tem uma liberdade muito grande para ministrar com a igreja e se sente muito à vontade nisso, né? Então, eu costumo dizer que a Mave Sede, a igreja Mave, ela é bem criteriosa, né? E ela gosta de coisa boa. E quando as coisas saem do seu eixo, a igreja percebe que tem alguma coisa de errado. E isso é literal, literalmente. O nível de qualidade lá tem um padrão de qualidade que não pode fugir, né? E a galera é chata com isso, tanto com pregação quanto com música. E quando acontece os cultos que alguma coisa sai de errado, né? Sai fora do seu padrão, a galera percebe, né? E é notório, né? Então, graças a Deus, eu tenho uma igreja, um pastor que gosta muito de qualidade, né? Meu apóstolo, ele é um pastor que cobra muito, né? E se termina um culto de domingo, antes da palavra, que o louvor não foi daquela forma, Prepara a orelha, né? terça-feira ele senta na mesa do café e fala assim, dá aquela coçadinha na perna, fala, filho, o que houve com o louvor no domingo? E aí começam as explicações. Isso é muito importante, né, pastor? Muita coisa. Porque às vezes a gente se empolga e perde um pouco da sensibilidade. É verdade. Né? A gente precisa entender que é um produto que você está entregando e que nós elevamos o nível desse produto e a pessoa que recebe algo de qualidade, ela não aceita algo diferente. É verdade. É a famosa história do pão na manteiga, né? O dia que tu coloca um queijinho, tu não quer mais comer um pão só com manteiga, você tem que ter o queijo. Verdade. E aí você bota um presunto, tem que ter o queijo e o presunto. E se você vai acrescentando. O dia que você voltar a comer, você, pô, cara, mas eu sei que você pode me dar um melhor do que isso. É, verdade. E assim, é claro que a gente tem uma preocupação para que a adoração não vire uma performance, mas que a galera venha ter entendimento daquilo que está sendo feito. É uma linha muito tênue. É muito tênue. Entre a adoração e a performance. É muito tênue, porque a performance pode atrapalhar a sua sensibilidade daquilo que Deus quer que você execute ali. A performance, muitas das vezes, vai fazer com que você execute aquilo que você quer, da forma que você quer, e a perfeição que você quer, e aí você esquece da perfeição que Deus quer que você execute e eleve a igreja à adoração. A gente vê muito, absurdamente em ministérios de louvor, a desculpa do músico dizendo, não, mas Deus me usou, Deus mandou dar lugar, o Espírito Santo mandou, aí o camarada vem com um solo que ele inventa na hora. Muito cuidado. Talvez até muito bem executado, mas não na hora que deveria ser. Isso aí, sabe, acabou virando um certo modismo. E acaba tirando muito da qualidade. É verdade. Tudo isso que o senhor está falando é muito certo, porque é algo que eu cobro muito do time lá não só local. Cada um tem o seu papel. Né? Cada um tem o seu papel. Todo mundo é importante. Dentro do seu quadrado, no seu momento e naquilo que é específico, né? Então, a galera costuma dizer lá na igreja que eu sou o baterista feijão com arroz.
porque eu não sou muito de fazer firula, porque eu entendo qual é o meu lugar, eu entendo qual é o meu papel dentro da equipe. Então, eu faço aquilo que a canção pede, eu faço aquilo que eu preciso executar naquele momento, e do restante, no momento que tiver que dar lugar, eu vou dar lugar. Mas no momento que não tem que dar lugar, eu tenho que fazer o meu papel e deixar quem tem que aparecer, que é Deus no momento. Então, senão eu acabo tirando o grande brilho de quem tem que aparecer. E aí eu acabo sendo a estrela do púlpito. E eu não quero tirar o lugar de quem tem que ser. E quando o senhor identifica que alguém perdeu esse feeling, Aí a gente como chama é que pra é o conversar. tratamento com isso? Porque, assim, a gente vai entrar até num assunto Aham. mais delicado sobre os componentes, mas quando o Sim. senhor entende, assim, e às vezes não é nem na Marvel Sedes onde o senhor atua, às vezes Aham. em algum outro lugar, Sim. algum líder, liderado pelo Sim. senhor te chama, olha, eu tô com um probleminha aqui. Como é que é isso? Então, uma ótima pergunta também, né? Porque normalmente ninguém percebe isso, né? Você precisa estar muito atento àquilo que está acontecendo para você ter essa sensibilidade e saber elogiar em público, mas saber exortar no privado. Então, eu acho que essa é a minha grande qualidade, né? A minha esposa diz que eu sou um líder que eu vou guardando tudo na caixinha. E no tempo certo, eu vou lá e chamo a pessoa e abro a caixinha e vou falando assim, lembra disso, lembra disso daqui. Porque o jeito de correção é essa. Você mostrar para ele que ele é uma grande árvore, que tem grandes frutos para poder dar, mas que precisa ser podado no tempo e na hora certa. E a poda, ela é importante. Machuca, mas é importante para que as folhas venham crescer muito mais forte. É interessante porque nós estamos tratando com o lado espiritual, mas estamos tratando com o lado racional. Sim. E aí, nessa hora, exatamente nessa hora, o camarada que perdeu a razão, ela quer tentar emocionar pelo lado espiritual. Exato. Pô, mas o pastor não pode falar isso comigo. Verdade. Vai me jogar para fora da igreja. Né? E é uma sensibilidade. Cara, não tô te jogando para fora da igreja. Tá me oprimindo. Que agora é essa agora. Agora é a igreja opressora. Líder opressor agora. Então, é algo muito interessante. Por quê? Eu vou entrar na pergunta que eu já gostaria de ter feito antes, mas eu precisava entender isso. Geralmente, não é uma regra, mas a maioria dos componentes do Ministério de Louvor são pessoas que estão no ápice da sua juventude. Sim. Jovens recém-casados ou jovens entre, vamos lá, no máximo até uns 30 anos. É difícil você ver uma pessoa, não é que seja uma regra, né? Mas é porque os jovens estão mais... Então, trabalhar com essa mente, o camarada que tem uma mente assim, que ele ouve de todo mundo, eu toco muito, eu faço muito, chega na igreja e fala assim, tu toca muito, me perdoa os termos, para suas negras. Aqui é assim. Como é que funciona isso? Então, a gente criou um método lá no ministério, a gente conversando com os pastores, o apóstolo, e a gente criou um método, né? A gente tem um livro chamado Manual do Levita, onde a gente tem alguns passos importantes que a gente segue. E isso acabou virando o princípio do ministério, que é o princípio do discipulado, né? Onde a gente consegue trazer cada componente da equipe num discipulado mensal, onde a gente tem, além do discipulado individual, a gente tem um discipulado coletivo com todos. E dentro desse discipulado a gente trabalha o caráter do levita. E aí é onde a gente ensina que um levita no altar ele não é músico, um levita ele é um levita. Um levita, no seu original grego, ele significa aquele que nasceu para servir. E eu aprendi com o apóstolo Gilmar Brito lá de Manaus, que
um músico no seu original grego, e ele é um cara letrado, um cara absurdo. É aquele que nasceu para ser individual. Então, por isso que hoje, nas nossas igrejas, a gente usa o termo músico, que é algo normal, algo popular, mas a gente percebe o quanto de problema que a gente tem, porque as pessoas não entenderam o significado dela, a posição dela de verdade no altar, onde elas estão ali para servir, mas na verdade a gente vê muitos problemas, a gente já teve muitos problemas lá antes de a gente criar isso, onde as pessoas eram muito individualistas, queriam fazer a parte dela e esqueciam de que existe um contexto para que você venha fazer com que a igreja venha chegar no ápice da adoração, ela é aquilo que você é ali em cima do altar, ou seja, a igreja é apenas um espelho, você é um espelho da igreja. Então, a gente começou a executar esse discipulado e aí a gente vê que isso amenizou muitos problemas. A gente começou a trazer a galera mais para perto e a gente começou a criar um relacionamento. E eu acho que tem faltado muito na criação de uma equipe é o relacionamento. E isso, quando você não tem um relacionamento, você começa a gerar pessoas individualistas na equipe, onde elas querem aparecer mais do que o próprio Jesus, né? Então, aí acaba quebrando. A gente São chamados vamos lá. Jesus Júnior, né? É verdade. E o pastor, a função original de um pastor é isso, né? Não é aquilo que, não é o direcionamento, é o pasto que ele tem para oferecer. Então, se ele não oferece um bom pasto para aqueles que caminham com você, pode ter certeza que ele vai ser uma ovelha rebelde, querer procurar outros pastos. Ovelha rebelde é bom que a gente quebra logo as pernas. Com carinho. Com o pastor carinho. de verdade faz isso. É verdade, depois ele traz no colo. Exato. E Quebra logo as cuida, pernas, é traz, verdade. fala, agora tu é minha, agora eu vou tratar. Né? Gente, você está acompanhando o podcast Pode Chegar. Siga nosso canal no Instagram, no YouTube, no Facebook. Tem um episódio no Spotify. Que mais? No TikTok. E agora também na TV Missões Cidades. Isso mesmo. Você vai acessar TV Missões Cidades. Vou botar os arroba tudo aqui para que vocês possam nos acompanhar. E esse episódio também vai sair na TV Missões Cidades. Os episódios que estão na TV Missão Cidade, se eu não me engano, eu não devo me enganar, né? Vai todas as sextas-feiras, às 20 horas, na TV Missão Cidade, tem um episódio do podcast Pode Chegar, tá ok? Entre em contato conosco, com a nossa equipe, a gente precisa da sua ajuda, a gente está buscando também patrocinadores para nos ajudar, para fazer parte desse projeto, para a gente continuar propagando o Evangelho em nome de Jesus. Quero aproveitar essa oportunidade, é nosso momento de intervalo, e pedir para que o pastor Paulo Vitor Machado, PV da MAVE, agora tudo é abreviado, que ele também possa honrar as pessoas que têm honrado ele, seus patrocinadores, a sua igreja, deixar suas redes sociais e falar também de todo esse projeto aí que nós temos aí através da vida do pastor Paulo Vitor. Fica à vontade, pastor. Bom, quero agradecer a minha amada igreja MAVE Sede, os meus pastores, pais, apóstolo Carlos e bispa Cíntia Terra, toda a família Terra que me abraça desde sempre. Quero agradecer a todos vocês. Igreja MAVE Sede eu amo, Ministério Alcançando Vidas eu amo, meu apóstolo Márcio Alva, a toda a equipe lá, e Deus abençoe vocês. O nosso arroba é @pvmachado12. Você vai lá, pode acessar lá meu Instagram, você vai conhecer um pouquinho da minha história. E lá tem o arroba também do projeto que a gente faz parte, que é o MP, se chama Movidos por um Propósito, que é um projeto que nós temos lá da MAVE, que abrange para outras igrejas também. Acessa lá, vai ser bem legal você conhecer. Bacana, legal. Vamos continuar aqui então, bora fazer dar certo? Então fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Eu sei que com mais detalhes, riqueza de detalhes, as pessoas vão acompanhar e ver também todos os movimentos do projeto através do Instagram. Mas gostaria de entender um pouquinho mais o que é esse movimento. Movidos por um propósito.
Movidos por um Propósito foi um projeto que Deus nos deu em 2008, né? A minha esposa já iniciou um projeto, minha esposa sempre trabalhou com dança, que era o EMLDP, que era um projeto voltado diretamente para formação do caráter dos ministros de dança nas igrejas. Trabalhou com uma escola durante 5 anos fazendo isso, onde o apóstolo Joel já ministrou muito lá na escola, nas formaturas. Pastora Fernanda Brum já ministrou com a gente também, e outros pastores também. E depois, quando eu comecei a trabalhar na igreja integralmente, a gente começou a desenvolver um projeto juntos, além de abranger dança, mas por que não abranger toda a parte de artes da igreja? Foi quando a gente montou todo o projeto, apresentamos aos apóstolos, e aí a gente criamos, Deus nos deu esse nome de Movidos por um Propósito. Todo levita, ele precisa ser movido por um propósito. Se ele não tem um propósito, o que ele está fazendo no altar? Se ele não tem uma chamada, por que ele é movido? Então, aonde a gente começou a implementar, primeiramente nas Maves, aonde a gente, esse princípio, a gente começou a trazer para todas as igrejas alcançando vidas, e aí implementamos todo esse princípio de discipulado, de reuniões com levitas, aonde a gente pode perceber, numa grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria, o altar ele é um pouco largado, né? Os levitas são um pouco largados, são dados como as pessoas problemáticas, né, da igreja, e é onde não se tem um tratamento, não se tem um cuidado específico. E o Movidos por um Propósito foi criado para isso, trazer um cuidado específico para aqueles que fazem parte do altar, todos aqueles que fazem parte das artes. Então, a gente tem um lema que a palavra no culto ele é muito importante, ele é importante, traz direcionamento, é luz para o caminho, mas a adoração, quando ela não é executada de forma 100% voltada para Deus, a gente tem levitas completamente problemáticos, levitas rebeldes, e aí a gente tem mais problema do que execução. Então, a gente acabou criando esse projeto para que a gente pudesse abraçar mais, e o diabo ele tem muita raiz daquele que está com o seu instrumento, porque a adoração ao Senhor, ela é 100%, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela sara, e se a gente não cuidar dessa galera, quem vai cuidar? Então, Movidos por um Propósito é isso. E aí, anualmente a gente reúne todas as igrejas do ministério, igrejas amigas, onde a gente faz um seminário de qualificação, que a gente chama, ali a gente traz palavra, parte da manhã toda com palavra, e a parte da tarde é toda com workshops, onde a gente Já traz... aconteceu esse ano já? Esse ano a gente está de Shabat, porque minha esposa, a gente teve a bebê, e aí a gente ficou de Shabat, mas próximo ano vai vir com muita novidade, seminário de levita, encontro de levita, Eita. E aí a parada vai ficar chapa quente. Aí eu te vou fazer uma pergunta legal aqui para você. Vamos lá, nós viemos de uma evolução. Aí eu não estou falando de ordem tecnológica. Sim. Estou falando de uma evolução de ordem musical mesmo, né? A gente vem de... Porque a igreja, ela não é um termômetro do que ocorre hoje, por exemplo, no online, conforme eu estava até conversando antes. Então a igreja, ela tem os seus paradoxos. Certo. E um deles quando surgiu, a priori, lá atrás, muito tempo atrás, a Cassiane, uma maneira mais pentecostal de adorar, foi uma revolução. Os mais tradicionais já ficaram meio incomodados. Muito barulho, muito barulho. Aí logo em seguida surgiu, naquele período também surgiu a Lagoinha. E aí veio diante do trono na Lagoinha, com um altar com mais de 20 músicos, e todo tipo de instrumento. Uma metalheira braba. Não, isso aí, Deus não tá nisso, não.
Aí vamos lá, e essas evoluções, surgiu o Thales quebrando tudo, metendo o pé na Verdade. porta. Não, esse cara é maluco, eu não falei, aí ó, caiu. Antes Eu não até a falei. adoração profética também, que a galera caía em cima. Exato, exato. Então, como é que, sei lá, como é que a gente percebe isso? Como é que você tem que ter, qual é a sensibilidade que você pode entender, inserir, hoje em dia é mais o worship, né? Essas novidades, entender o quanto é importante da evolução, sem perder aquela essência. Não, louvor bom, o hino bom é de antigamente, o de hoje não presta. A gente não ouve muito isso? Muito. Inclusive, isso foi um dia de café de debate lá na igreja lá sobre isso. Debate ou fighter? É, debate. Meu apóstolo, ele gosta muito dos louvores antigos, congregacionais, mas ele ama essa evolução toda que aconteceu, né? Ele é um grande adepto da tecnologia, de todas essas partes evolutivas que aconteceram. E como falei, né? Lá a Mave, ela é bem criteriosa, mas ela, graças a Deus, é muito eclética E atualizada. e atualizada, né? Então, quando toca Cassiane, a igreja vem embaixo. Mas quando toca a Juliane Souza também vem abaixo. Então, como a gente conseguiu fazer isso, eu acho que tudo é a sensibilidade daquilo que você vai trazer e como você vai fazer. Da forma que ele quer, sem você colocar as suas vontades, né? Então, eu costumo dizer para o time que cada um ali tem uma cabeça pensante, cada um gosta de um estilo. Eu tenho meu estilo, parece não, mas eu sou bem do rock. Gosto muito de rock. E até, às vezes, até mais pesado. Mas gosto muito do... O rapaz que alisa a bateria. Olha o paradoxo. O rapaz que alisa a bateria, que é o feijão com arroz, o quadrinho da bateria, gosta do rock pesado. Mano. Pedal duplo, muito pedal duplo. David Gillan. Mas eu costumo dizer pro time que os nossos gostos musicais têm que ficar em segundo plano. E aí a gente tem que estar sensível por aquilo que a igreja ela necessita naquele momento, até porque nós estamos ali para servir a igreja, não para servir as nossas vontades. Então foi aonde a gente consegue mesclar. Tem culto que é do reteté, traz um fogo. A Mave tem culto que é do reteté? A gente tem culto do reteté. Festa. De pegar a chave. Eita, telefone e tudo. Rodar no manto e tudo. Meu Deus. A família Cavalcante, quando vai lá, a igreja vem A abaixo. família Cavalcante não dá pra segurar, não. Então a gente tem uma festa chamada Festa de Pentecoste e a gente fez algo bem legal, onde só trouxemos músicas de corim de fogo. Isso é muito interessante, porque você vai numa igreja, você vai na Mave, que é uma igreja extremamente atualizada, uma igreja de alta tecnologia, uma igreja de alto padrão, e de repente você ainda tem essa cultura. Isso é muito interessante, isso é necessário, né? Muita coisa, isso faz a gente voltar às nossas raízes. Eu tenho reparado que nos últimos 30 anos, a música evangélica, o músico evangélico, ele saiu dos Flintstones para os Jacksons. Será que eu me fiz entender? Sim. Parece que ele saiu da Idade da Pedra. Eu tenho um produtor musical aqui, mas não sei se ele vai concordar. Essa pergunta era até para ele. Você sai da Idade da Pedra e de repente em 30 anos você vai para os Jackson, que é clique, é loucura, né? Então, como é que você vai lidar isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Ainda hoje, eu já escutei muito isso, ainda hoje, existe o levita tribulado? Rapaz, muita coisa. Tem muita coisa. Mas é aquilo que eu falei no início, né? A gente, quando você tem um trabalho solidificado, quando você tem um trabalho que vem com base da Bíblia, aí você não tem como não formar boas pessoas, não formar bons músicos, né? Hoje a gente percebe o quanto de músico que São Gonçalo forma maravilhosos. Muita coisa. A gente sabe que é o celeiro, mas com muitos músicos frustrados,
muitos músicos que estão até afastados porque não foram bem cuidados. É exatamente isso. Não foram bem cuidados, não foram bem assessorados, não foram bem direcionados. Eu converso com muita gente, né? E eu falo para todo mundo, o Felipe que é meu amigo, o Felipe Oliveira, e a gente teve um tempo de mesa muito bom, e ele viu lá a estrutura da igreja, e outros que todos, às vezes, pastores que vão lá, ou ministérios que vão lá e olham para a nossa igreja e falam assim, cara, que estrutura é essa? Isso é muito difícil ter em outros lugares, né? E sempre pergunta qual é o segredo, né? E o segredo é entender o lugar que eu fui chamado para estar, para servir. Se eu tenho um bom discipulado, se eu tenho um bom pastor, se eu tenho um bom cuidado, se eu tenho um bom acompanhamento. Nossa igreja não é perfeita, tem as nossas falhas, é que nem um casamento, né? Você só conhece a sua esposa depois que você casa e mora debaixo do mesmo teto. Aí você vai saber quais são os defeitos dela, né? E vice-versa. Então, a Amave tem seus defeitos, mas a gente tenta ao máximo a cuidar daqueles que fazem parte do altar, porque são muito importantes. É a excelência de servir, né? Se você não tem um bom louvor, quem vem depois não consegue ter uma boa palavra. Você tem que... O senhor é pastor e sabe muito bem disso. Quando o louvor não caminha junto com a palavra até vai fluir, mas você tem que fazer uma força muito grande. Eu falo com a minha equipe aqui do podcast, faz parte da equipe de louvor da nossa igreja. E às vezes, quando eu subo para ministrar, eu falei, meu Deus, que ambiente. Fica muito melhor, ambiente, já preparou tudo, já está tudo preparado. E você já sente no altar a presença do Espírito. Claro. E eu digo isso, quando eu vou ministrar, se a palavra não falar comigo, não vai falar com a igreja. Não fala. E é a mesma coisa com o louvor. Se o ministério não receber a unção, a igreja não vai receber. E como que o ministério recebe a unção se eles não se prepararem em casa? Exatamente. A gente, quando vai pregar, a gente vai fazer um sermão, é um dia inteiro de preparação dentro do quarto, buscando o Senhor, qual é a palavra que quer, e pega livro daqui, pega livro dali. E eu falo para o time, por que quando na sua escala você não tem a mesma preparação que um pastor tem para a palavra? Exato. Se você não tem, não busca, mas eu trabalho 100% da igreja, não importa. Você pode estar no seu trabalho ligado com Deus 100%, se preparando para aquilo que você vai entregar, porque se você não tem um bom alimento para poder entregar, você está entregando o que para a igreja? O que você está entregando para a igreja como uma adoração? Você está entregando qualquer coisa. E Deus não recebe qualquer coisa. Você não gosta de receber qualquer coisa. Ninguém gosta de receber qualquer coisa. Bom, pastor Paulo Vitor, a gente já está chegando, infelizmente, ao final. Que pena. Voa demais. Poxa, ela está agradabilíssimo. Quero pedir para que você deixe 2 tipos de recado. O primeiro, eu quero que você deixasse um recado para a juventude. Porque a gente vê que o louvor atrai muito jovens. Sim. E principalmente a maioria das pessoas dessa juventude que é atraída pelo louvor acaba encontrando Cristo através do louvor, através do desejo de tocar instrumento. Tem uns que vão para aprender a tocar algo assim para arrumar uma namoradinha, tem outros que para arrumar uma namoradinha, mas como o louvor atrai a juventude, mas a gente tem que ter um cuidado, né? Atrair é uma coisa, mas talvez não seja o seu chamado para a gente identificar o que é o meu chamado. Eu toco bem, é o meu chamado a tocar, não. Não é isso. Eu gostaria que o senhor deixasse esse recado para essa juventude. Bora. Eu cheguei para a igreja através do louvor, né? Não, eu sou o primeiro músico da família, sou o primeiro pastor da família, de toda a geração Machado, eu sou o primeiro, na verdade, isso é até pesado dizer que eu sou a primícia disso tudo. Então eu vim através do louvor, eu vim através da música na igreja. O recado que eu quero dar para essa galera é não se perder no glamour daquilo que a adoração ou o altar pode trazer. Você que faz parte do altar ou pensa
a ingressar no altar, entenda que você pode ser o grande, a primícia daquilo que Deus ele pode fazer em toda a sua geração. Hoje eu tenho 2 filhas lindas, a minha filha mais velha ama o altar, dança, canta, interpreta, mas porque ela viu pais que sempre amou o altar. Se você não amar aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você, além de ser um grande... você não vai ser um espelho para a geração futura. Então, aquilo que Deus ele tem para você é muito maior do que você pensa ou imagina. Você só precisa ter uma coisa: sensibilidade para obedecer aquilo que Deus te chamou. E eu quero que você frutifique bastante nessa terra. Deus abençoe. Amém. Mais um recado, e agora esse recado são para os músicos. Porque, assim, o senhor é líder de um ministério grande, estruturado, graças a Deus, hoje estabelecido. Sim. Mas o senhor é músico. E é músico de altar. E o senhor só conhece, como anda por aí, conhece as realidades de várias igrejas. Nem toda igreja tem... uma boa estrutura. A maioria da igreja não tem uma boa estrutura. Mas tem muita igreja que não tem uma boa estrutura e entrega um bom resultado. Verdade. Então eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palavra para esses músicos que talvez não tenham a estrutura que você tenha na MAV, mas conseguem entregar um resultado bem parecido devido à sua dedicação. Eu gostaria que o senhor deixasse essa palavra para eles. Muito legal isso, porque eu comecei numa bateria que nem existe mais, uma bateria chamada Spectra, que era toda emendada com arame. E quando a gente fala de estruturação, hoje eu posso desfrutar, porque a gente ralou muito para chegar nessa estruturação, não foi fácil. A gente, mesmo que seja uma igreja muito tecnológica, a gente é uma igreja que está dentro de uma comunidade. A gente não está na melhor posição geográfica de São Gonçalo, mas a gente é uma igreja que sonha muito. E para aqueles que fazem parte do altar, engraçado que isso foi uma conversa que eu tive com o Felipe no papo de mesa, que muitas das vezes é bom a gente roer um pouco o osso, porque a gente faz entender aquilo que a gente carrega e faz acontecer que lá na frente a gente venha dar valor àquilo que a gente vai conquistar. Para você que está aí na igreja que não tem tanta estruturação, faça o melhor. Fazer o melhor é fazer aquilo que Deus te chamou com aquilo que você tem. O melhor é isso, amar aquilo que você tem e fazer e desenvolver o melhor, para que Deus venha te colocar no muito. Então, seja fiel no pouco, para que Ele venha te colocar lá no muito e você venha dar valor a tudo aquilo que você está tendo hoje. E hoje eu dou muito valor a cada detalhe de conquista da igreja. Eu falo isso lá para a galera. Deem valor a cada instrumento, não foi barato. Dê valor a cada processo, não é barato. Custa muito suor, custa muito esforço. E a galera lá tem um zelo muito grande com as coisas, mas porque a gente ensina o valor de cada coisa que tem. Então, dê valor àquilo que você tem. Perdão. Nada. Bom, para que a gente possa finalizar, só uma curiosidade. Não só no Ministério MAV sede, mas nos outros ministérios, vocês têm cursos, aula para músicos, o senhor dá aula de bateria, tem aula de violão, tem isso aí, como as pessoas podem acessar lá, aqueles que têm interesse em aprender? A gente já teve, hoje a gente não tem mais. Eu ainda continuo dando aula de bateria. Pode ir lá, no meu arroba, você me chama lá e a gente pode trocar uma ideia. E aí eu vou fazer, se você de repente tem um sonho, eu vou te ajudar a você realizar esse sonho de ser um levita. Eu falo que as minhas aulas não são apenas aulas, são ministrações. E tem alunos que saem de lá chorando, né? E eu tenho alunos que são adolescentes e os pais falam assim: o que você fez com meu filho? Eu falei, nada, eu só estou cumprindo meu papel. Aquilo que foi semeado em mim, eu estou semeando na vida dele. Não estou apenas criando um músico.
eu estou criando um servo, um levita que sabe qual a importância do altar. Então, hoje, por enquanto, só aula de bateria. Obrigado. Obrigado pelo convite. Que isso, satisfação toda nossa. Qualquer dia eu vou lá pra gente adorar junto. Vamos sim, vai ser uma honra. Um abraço na esposa. Obrigado. Manda um abraço lá àquela sua liderança lá, o apóstolo Obrigado. Carlos, a sua esposa. E tamo juntos. Obrigado. A gente está aqui. De misericórdia, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Vambora! Bora fazer dar certo.